Hoje vamos falar de apego e desapego emocional. É um tema que está muito em voga nas redes sociais, ouvimos falar constantemente hoje em dia de apego emocional e foi por isso que eu escolhi este tema. Eu gostava que começasse por pensar naquilo que o faz feliz. Portanto, a sua felicidade é dependente de alguém? Ou seja, espera que outra pessoa lhe gere felicidade, que mantenha a sua felicidade. Vai beber felicidade a essa pessoa. Ou a sua felicidade vem de dentro de si para fora. É você que a gera, é você que a mantém, é você que se responsabiliza. Se é o primeiro, pode estar a sofrer de apego emocional. Se é o segundo, parabéns. É independente, está bem? A nossa felicidade vem de dentro para fora. Nós somos responsáveis por criar a felicidade. É uma escolha, é constante, é diária, é um hábito, está bem? Quando nós colocamos a nossa felicidade em cima dos ombros de outra pessoa, eu preciso de ti para ser feliz. És tu que tens que me fazer feliz. Sem ti não sou capaz de seguir em frente. Sem ti a minha vida acaba. Sem ti não tem significado. Nós vivemos com medo. Portanto, quando há esta necessidade emocional, quando há este apego emocional a alguém, vivemos com medo, vivemos com angústia, vivemos com ansiedade, porque estamos sempre a pensar que podemos perder aquele objeto do nosso afeto. E ao perder essa pessoa, deixamos de ter um significado, porque atribuímos tudo àquela pessoa, depositamos tudo naquela pessoa. E não é correto para nós, não é correto para a pessoa na qual depositamos este cargo tão importante, está bem? Se vivemos com medo e chamamos amor, então estamos equivocados, porque amor, e até ficamos sem marcador, amor é exatamente liberdade, não é medo. O medo não é libertador, o medo constrange, o medo prende, o medo limita-nos. Se nós achamos que aquela pessoa é que vai fazer tudo por nós, estamos limitados, porque não conseguimos ver as nossas capacidades nem as nossas possibilidades, não é? Aquela pessoa não caminha connosco, aquela pessoa leva-nos às costas, não está certo. Portanto, isto não é amor. Isto não é uma relação saudável. Portanto, se terminou, parabéns. Porque agora pode viver uma nova etapa. É bom para si e é bom para outra pessoa, está bem? Portanto, para praticar o desapego, vamos começar com coisas pequenas, mudando o nosso vocabulário. É um passo muito importante. O preciso, necessito, deve ser substituído. Isto dá uma carga muito pesada. Está bem? Vamos substituir por coisas mais leves. Eu quero, eu gosto, eu prefiro estar contigo, mas não preciso estar contigo. Não é uma necessidade. Eu necessito de ar para respirar, eu necessito de comida para viver, eu necessito de água, mas não preciso de outra pessoa. Isso é uma necessidade criada por nós, na nossa cabeça. Está bem? Vamos começar por parar e analisar o que está realmente a acontecer. Vamos mudar o nosso diálogo interno. Está bem? Quem somos nós? Que capacidades é que nós temos? Vamos parar de nos deitarmos abaixo, de nos recriminarmos constantemente. E vamos perceber exatamente isso que estávamos a falar. Amor não é uma necessidade.
Amor não é medo. Amor é liberdade. É a liberdade de sermos quem somos e de partilharmos isso com alguém. Então vamos mudar todos estes significados que nós atribuímos. Está bem? Eu não dependo de ti. Eu dependo de mim. Vamos aproveitar esta época para fazer uma limpeza. Limpeza emocional, limpeza na nossa autoestima. O que é que tem que ser mudado? O que é que nós estamos a fazer que não devíamos fazer e o que é que nós precisamos fazer para aumentar a nossa autoestima? Para vermos, para sermos capazes de ver as nossas capacidades e o que é que realmente perdemos. Perdemos alguma coisa, perdemos uma parte de nós. Não fomos capazes de funcionar até aqui sem esta pessoa. Não somos capazes de seguir em frente sem esta pessoa. Somos, claro que sim. Vamos fazer uma limpeza geral nas nossas emoções, na forma como enfrentamos estas situações, no significado que atribuímos a esta relação, essa carga tão negativa. E vamos limpar também à nossa volta, porque um ambiente claro, um ambiente livre, vai nos ajudar também a seguir em frente, a equilibrar as nossas emoções. Nós precisamos de calma, está bem? Melhorar tudo isto é um hábito, não é uma coisa que se cria em 2 segundos. Nós não dizemos eu quero sentir-me bem, então vou sentir-me bem. Não. Isto é uma coisa que se trabalha, na qual se investe, é preciso praticar, está bem? Não se consegue de um momento para o outro mudar o diálogo, não se consegue de um momento para o outro deixar sentir essa necessidade que nos consome. Não. É com trabalho, é com paciência e é sabendo que vamos ter momentos em que vamos avançar 3 passinhos e vamos recuar 5. Não faz mal, é aceitar. Temos que aceitar. Está bem? Vamos analisar, ajuda-nos. Se nós racionalizarmos o que aconteceu e as nossas capacidades, a forma como enfrentamos e aquilo que resultou e aquilo que não, estamos a trabalhar para o nosso futuro. Não estamos presos àquilo que perdemos. E estamos a sair dessa angústia. Passo a passo. Devagarinho. Então, vamos declarar o Dia da Independência. Dia da Independência, vamos perceber que somos independentes. Nós não dependemos daquela pessoa. Nós gostamos, continuamos a gostar, não temos que deixar de gostar. Isso é uma coisa que perguntam às vezes. Tenho que deixar de gostar. Como é que eu deixo de gostar? Não precisa deixar de gostar. Pode amar. Amar nunca está a mais. Nunca é demasiado. Ame. Recorde-se da pessoa. Sorria quando se recorda da pessoa. Dos momentos bons. Guarde isso para si. Não faz mal amar. Não precisa esquecer. Nem se consegue esquecer. Assim, depois de trás. Não. Continua a gostar. Não faz mal. Mas perceba que é uma pessoa independente. Não é metade com metade. É independente. Sempre foi. É capaz. É bom estar com aquela pessoa, mas é capaz de estar sem. Até aqui esteve sem e daqui para a frente vai continuar. Não se bloqueie no momento do fim. Não deixe que esse apego lhe destrua o futuro. Lhe impeça de viver coisas melhores. Relações que se calhar vão ser melhores para si. Nada acabou. Continua a ser uma pessoa completa. Capaz. Portanto, escolha deixar ir. Escolha criar uma nova vida a partir daqui. Escolha criar uma vida independente, saudável,
com os seus amigos, construa novas amizades, procure novos passatempos. Vá ao ginásio, faça exercício. É uma forma de ganhar mais autoestima, de preencher o seu horário. Foque-se naquilo que tem, não naquilo que perdeu. Foque-se naquilo que quer ter, que deseja ter, que quer construir. Faça planos. Invista em si. Crie uma vida preenchida, uma vida boa, uma vida saudável. Rodeie-se de pessoas que façam sentir-se bem e perceba que nós, seres humanos, não somos propriedade nem proprietário. Somos seres independentes que escolhem entrar em relações com outros seres independentes. Nós não vamos procurar que aquela pessoa nos dê sentido. Vamos dar um significado e um sentido à nossa vida. Vamos criar vidas saudáveis, preenchidas, vidas boas. E depois, então, sim, vamos procurar ter relações saudáveis. Tem que sentir-se completo para poder estar com alguém. Porque se sentir incompleto, não há ninguém que consiga preencher esse sentimento. Ninguém vai encaixar-se, não somos peças de puzzle. Ninguém vai preencher esse vazio, senão você mesmo. Está bem? Foque-se em criar a vida que deseja. Ame-se a si para poder amar alguém de forma segura. Porque esse é amor. Isso é um amor saudável. É aquele que nos traz segurança e não medo. É aquele que nos liberta e não que nos acorrenta. Está bem? Pense naquilo que o deixa feliz, pense nas escolhas que tem feito e faça escolhas felizes. E tenha uma boa tarde. Até à próxima.